A minha mãe tem 72 anos e uns 6 meses de vida. E ela é a única pessoa no mundo que sabe o que eu fiz. E eu preciso dizer a parte que dói antes de qualquer outra coisa, porque é ela que faz esse vídeo existir. Ela não descobriu. Eu contei. Ninguém pegou nada. Não teve mensagem lida, não teve amiga fofoqueira, não teve flagrante. Eu cheguei na casa da minha mãe às 11 da noite e eu despejei aquilo em cima de uma mulher de 70 anos porque eu não aguentava mais carregar sozinha. E naquela noite eu transformei a minha mãe em três coisas ao mesmo tempo, sem pedir licença. Eu fiz dela uma cúmplice, eu fiz dela um cofre, e eu fiz dela uma mentirosa. O meu nome é Fabiana, eu tenho 44 anos e eu moro em Governador Valadares. Eu sou assistente social, trabalho na prefeitura. Eu sou casada com o Gilmar há 19 anos, ele tem 46 e é técnico em edificações numa construtora. A gente tem a Isadora, de 17, e o Danilo, de 12. E a minha mãe é a dona Zilda. Ela mora sozinha a 12 quarteirões da minha casa e faz 8 meses ela recebeu um diagnóstico. E faz uns 4 meses os médicos pararam de falar em tratamento e começaram a falar em conforto. Agora, a parte que todo mundo veio ver, e eu vou despachar em 5 linhas porque não é disso que trata esse vídeo. Faz 3 anos. Durou 5 semanas. Foi com um homem chamado Adilson, que eu conheci por trabalho e que eu não vejo desde então. Acabou por decisão minha. Não teve amor, não teve continuação, não teve nada. E é só isso que você vai saber sobre ele, porque ele saiu dessa história faz 3 anos. E a única pessoa que ainda está pagando por ele não sou nem eu. O assunto desse vídeo é o que eu fiz com a minha mãe depois. E eu quero deixar claro antes de continuar. Eu não estou procurando quem me console. Eu já sei que o que eu fiz com o Gilmar foi grave. Não é sobre isso que eu preciso de ajuda. O que eu não sei resolver é o que eu fiz depois. Porque a traição eu fiz com um estranho e durou 5 semanas. E a outra coisa eu fiz com a minha mãe e já dura 2 anos e continua acontecendo hoje e vai continuar até ela morrer. Porque eu carreguei aquilo sozinha durante um ano. E aí, numa terça-feira de agosto, faz 2 anos eu quebrei. Eu não planejei. Eu tinha ido levar um remédio para ela e eu ia embora. E eu sentei na cadeira da cozinha dela e comecei a chorar e não parei mais. E eu contei tudo: data, nome, quanto tempo, tudo. E eu vou contar esse vídeo através das conversas que eu tive com aquela mulher nesses 2 anos. São 7. 6 já aconteceram. A sétima vai ser a última conversa que eu vou ter com a minha mãe sobre qualquer coisa, e eu já sei o assunto dela, e faltam uns 6 meses. Conversa um. A noite em que eu contei. Eu contei chorando e ela ouviu tudo sem me interromper uma vez. Ela levantou, encheu um copo de água e pôs na minha frente. Ela sentou de novo, e eu esperei o que a gente espera de mãe. Eu esperei, calma, minha filha. Eu esperei um abraço, eu esperei alguma coisa que amortecesse. E a primeira frase dela não foi pergunta, foi isto: Você vai contar para o Gilmar, sem ponto de interrogação, do jeito que se diz uma coisa que já está resolvida. E eu falei que não podia. E ela falou: Você pode sim, você é que não quer. E eu falei que ia destruir a família. E ela falou: Quem destruiu a família foi você. Agora é só saber quando ele vai ficar sabendo. E eu fui embora daquela casa às 2 da manhã, sem ter prometido nada. E eu preciso dizer uma coisa sobre aquela noite que eu levei um ano para enxergar. Eu fui até lá para me aliviar. Não foi para pedir conselho, não foi para decidir nada. Eu fui porque eu precisava dividir o peso com alguém. E a única pessoa que eu tinha era a minha mãe. E eu dividi. Eu peguei metade do que eu estava carregando e eu pus no colo de uma senhora de 70 anos. E eu saí de lá dormindo melhor do que eu dormia há um ano. Ela não dormiu naquela noite. Ela me contou isso muito depois, e não como cobrança. Ela contou de passagem, do jeito que se conta uma coisa antiga. Ela falou: Aquela primeira noite eu fiquei acordada até clarear. Eu dormi. Eu cheguei em casa.
Deitei do lado do Gilmar e dormi. E eu quero registrar mais uma coisa daquela noite, porque ela mostra que eu já sabia o que eu estava fazendo. Eu escolhi a minha mãe. Eu tenho uma irmã em Belo Horizonte, eu tenho duas amigas de 20 anos, eu tenho uma psicóloga que naquela época eu já visitava, e eu não contei para nenhuma das quatro. Eu contei para a única pessoa no mundo que eu tinha certeza absoluta que ia me proteger sem cobrar nada e sem me abandonar, aconteça o que acontecer. Eu escolhi o cofre mais seguro que existia na minha vida. Isso não foi desabafo. Isso foi cálculo. E eu fiz o cálculo em algum lugar da minha cabeça sem admitir para mim mesma. Conversa 2. Uma semana depois. Eu voltei lá para pedir o que eu tinha ido pedir desde o começo, mas sem coragem de dizer na primeira noite. Eu pedi para ela não falar nada, e aqui eu preciso que você preste atenção, porque essa é a conversa que define os 2 anos seguintes. A minha mãe não brigou, ela não me acusou. Ela olhou para mim e ela falou com muita calma: Eu vou ficar quieta. Não é meu, é teu, e não sou eu que vou contar. E aí ela falou a segunda parte, e é essa que me acompanha. Mas eu não sei mentir, Fabiana. Se ele me perguntar alguma coisa, eu não vou saber o que fazer. E eu falei: Ele não vai perguntar nada, mãe. E eu estava errada. Ele perguntou 2 vezes. Eu sei as 2 datas. A primeira foi uns 2 meses depois. O Gilmar comentou com ela de bobeira que eu andava estranha, que eu não estava dormindo bem, e ele perguntou se ela sabia de alguma coisa que estivesse me preocupando. Ela falou que era coisa do trabalho. A segunda foi no ano passado. Eu tinha voltado a fazer terapia e o Gilmar não entendeu por quê. E ele perguntou para minha mãe se ela sabia o motivo. Ela falou que não. 2 vezes. Uma mulher que passou a vida inteira me dando bronca por causa de mentira, olhou na cara do meu marido e mentiu. 2 vezes para me proteger. E eu não fiz nada com essa informação. Eu recebi as 2 notícias e eu senti alívio e eu segui a minha vida. Se você chegou até aqui, talvez você também tenha uma pessoa carregando alguma coisa tua. Não precisa ser traição, pode ser uma dívida, uma doença, uma coisa que você não conta em casa. Se inscreve no canal, porque eu ainda tenho 5 conversas para contar e a sexta é a que eu não consigo tirar da cabeça. Agora a 3. E tem uma coisa das 2 mentiras que eu preciso dizer, porque é o detalhe que me acusa mais. Eu soube das 2 pela boca dela. Ela me contou. Ela ligou nas 2 vezes e falou: O Gilmar me perguntou tal coisa e eu falei tal coisa. Ela estava prestando contas para mim. Ela estava me avisando do que ela tinha dito para eu não me contradizer depois. A minha mãe virou minha cúmplice operacional. Ela estava alinhando versão comigo, aos 70 anos, na cozinha da casa dela, sobre uma coisa que ela não fez. E eu, nas 2 vezes, agradeci. Eu falei: Obrigada, mãe. Como quem agradece um favor. Conversa 3, 3 meses. Nos primeiros 3 meses ela cobrou. Não todo dia, não com pressão, mas ela cobrava. Ela perguntava: E aí? Ela dizia: Quanto mais tempo passa, pior fica. Uma vez ela falou: Eu não vou ficar te lembrando para sempre. E aí no terceiro mês ela parou. E eu achei que ela tinha desistido. Eu lembro de ter sentido alívio. Eu lembro de ter pensado com essas palavras: Pronto, ela cansou, agora a gente vai poder viver. Ela não tinha desistido. Ela me falou isso ano passado e a frase é esta: Eu parei de cobrar porque cobrar estava virando o assunto entre nós duas. E eu não queria que os últimos anos da minha vida com você fossem sobre isso. Ela parou de cobrar para me poupar. E eu li aquele silêncio como uma vitória minha. Eu passei 1 ano e meio achando que eu tinha vencido pelo cansaço, quando na verdade a minha mãe tinha me dado um presente. Conversa 4. 1 ano. Foi no aniversário de 16 da Isadora. Estava a casa cheia. E lá pelo meio da festa, eu estava na cozinha com a minha mãe cortando bolo, e o Gilmar entrou para pegar gelo,
e falou aquela coisa que ele fala, aquela brincadeira dele de que ele deu sorte na vida, que ele tirou a sorte grande com essa família. E ele saiu, e a minha mãe continuou cortando o bolo, e sem olhar para mim, ela falou 5 palavras: "Ele merece saber, minha filha." E continuou cortando. E eu falei: "Não é hora, mãe." E ela falou: "Nunca vai ser." Isso foi tudo. Uns 10 segundos no meio de uma festa com 30 pessoas na sala. E eu voltei para a festa e eu cantei parabéns e eu tirei foto. E teve uma coisa naquela festa que só foi cair a ficha depois. A minha mãe falou aquilo na frente do bolo, com a porta da cozinha aberta, com gente passando. Ela correu um risco real de alguém ouvir. E ela não é uma mulher descuidada. Ela nunca falou disso na frente de ninguém em 2 anos, nem por telefone quando tinha alguém do lado. Eu penso naquele dia às vezes e eu acho que ela estava, sem querer, deixando uma brecha. Não para me entregar, nunca. Mas talvez uma parte dela quisesse que aquilo acontecesse sem que ela precisasse fazer. E se foi isso, é a coisa mais humana que ela fez nesses 2 anos. E é a única falha dela na história inteira, e eu não tenho nem o direito de apontar. Conversa 5. O diagnóstico. Faz 8 meses. Ela me ligou numa quinta-feira à tarde. Eu estava no trabalho. E ela contou o que os médicos tinham falado, com aquela calma de gente de 70 anos que já enterrou marido e irmãos. E eu chorei no telefone. E ela me acalmou e a gente falou de exame, de médico, de o que fazer agora. E aí, no fim da ligação, quando já estava tudo dito, ela falou uma frase que eu não estava esperando e que mudou completamente o tamanho da coisa. Eu queria ter resolvido aquilo antes. Não, eu queria que você tivesse resolvido. Eu queria ter resolvido. Aquela mulher estava com uma notícia daquelas na mão, na mesma tarde, e uma das primeiras coisas que apareceu na cabeça dela foi a minha sujeira. Eu tinha ocupado espaço na cabeça da minha mãe doente. Eu ocupei um pedaço do tempo que ela tinha para processar a própria morte. Conversa 6. O pedido. E essa é a que eu não durmo direito. Faz 4 meses, quando os médicos mudaram o vocabulário. Ela me chamou lá em casa numa tarde. Ela pediu para eu ir sozinha, o que é uma coisa que ela nunca fez. E ela tinha organizado a conversa. Ela tinha pensado. E eu preciso explicar exatamente o que ela pediu, porque não foi o que eu esperava, e é a coisa mais afiada que já disseram para mim. Ela não pediu por moral. Ela não falou de certo e errado. Ela não falou de Deus. Ela não falou de pecado. E ela é uma mulher de igreja. Ela podia ter ido por aí e não foi. E ela também não pediu por mim. Ela não falou: "Conta que você vai se sentir melhor." Ela sabe que eu não conto por medo. E ela sabe que medo não se resolve com conselho. Ela pediu por ela. Ela falou e eu decorei. "Filha, eu gosto do Gilmar. Aquele homem conserta a minha casa, ele me leva no médico, ele me trata bem há faz 19 anos. E eu vou morrer tendo mentido para ele, 2 vezes na cara dele e todo dia por omissão." E aí ela falou a frase: "Isso é meu, não é seu. Você me botou nisso sem me perguntar. Eu não estou pedindo para você se aliviar. Eu estou pedindo para você me tirar disso antes de eu ir." E ela ficou quieta esperando. E eu não respondi nada. Eu chorei, eu peguei na mão dela, eu falei que amava ela. Eu não respondi, porque olha o que aquela mulher fez comigo naquela tarde. Ela tirou a única defesa que eu tinha. Durante 2 anos eu podia dizer, dentro da minha cabeça, que ficar calada era proteger a família, que era pelos meninos, que era pelo casamento, que era para não fazer estrago. Ela transformou o meu silêncio numa coisa que eu faço contra ela, não contra o Gilmar, não contra Cia, minha filha, contra a minha mãe, que está morrendo e que pediu uma coisa só. E é a única coisa que ela me pediu nesses 8 meses. Ela não pediu dinheiro, ela não pediu companhia, ela não pediu que eu fosse mais vezes. Uma coisa, e é a que eu não vou dar. E tem uma coisa sobre o Gilmar que eu preciso dizer aqui.
porque senão fica faltando-se o tamanho do estrago. Aquele homem vai no hospital 2 vezes por semana. Ele sai da obra, ele passa em casa, ele toma banho e ele vai. Ele leva mamão porque ela gosta de mamão. Ele fica 40 minutos e conversa sobre bobagem, porque ele descobriu que ela cansa quando o assunto é sério. Semana passada, ele consertou a torneira do quarto dela no hospital. Chamou a manutenção, discutiu com a manutenção e, no fim, ele mesmo apertou. Ele não sabe que aquela mulher mentiu 2 vezes para ele. E eu fico ali no canto do quarto vendo aqueles dois conversarem, os dois sendo bons, os dois se gostando de verdade, e a coisa que eu pus entre eles é invisível e está lá, e a única pessoa naquele quarto que consegue ver sou eu. Agora eu preciso ser honesta sobre a minha desculpa, porque ela é boa e é por isso que ela funciona tão bem. Se eu contar hoje, isso é o que acontece. O Gilmar descobre no meio do processo de morte da sogra dele. E ele vai ter que decidir se sai de casa enquanto a mãe da mulher dele está morrendo, e ele é um homem decente, então ele não vai sair, ele vai ficar contra a vontade dele, cuidando de uma sogra que mentiu para ele, ao lado de uma esposa que ele não quer mais ver. A Isadora está no terceiro ano e faz prova daqui a pouco. E a minha mãe ia morrer no meio de uma bagunça que ela ajudou a segurar por 2 anos. Tudo isso é verdade. Cada frase. E eu já reconheci o truque porque eu já sou especialista nele. Eu já usei o Natal. Eu já usei a formatura do Danilo. Eu já usei uma reforma na casa. E agora eu estou usando o câncer da minha mãe. Sempre tem um motivo razoável. É isso que ninguém te fala sobre não contar uma coisa. Você nunca precisa de coragem para adiar, porque a vida sempre te dá um motivo decente, e os motivos vão ficando maiores. Começa com o Natal e termina com uma pessoa morrendo. E tem uma coisa que a minha mãe me falou naquela tarde que eu ainda não digeri. Ela falou: quando eu morrer, você fica sozinha com isso. E ela tem razão, e eu acho que eu não tinha entendido isso até ela dizer em voz alta. Faz 2 anos que eu tenho uma pessoa no mundo com quem eu posso falar disso, uma pessoa que sabe quem eu sou de verdade e que continua me tratando como filha. Quando ela morrer, isso acaba. Eu vou ficar com um segredo de 20, 30 anos pela frente, sem nenhuma testemunha viva. Eu vou envelhecer com aquilo trancado, e a última pessoa que sabia que eu era humana e não uma esposa perfeita vai estar num cemitério. E ela sabia disso quando pediu. Metade do pedido dela era por ela, mas a outra metade era por mim. E ela nem falou dessa metade porque ela sabia que eu ia usar como argumento. Então é isso que vai acontecer, e eu vou dizer com todas as letras porque é o que eu vim fazer aqui. A minha mãe vai morrer com isso. Faltam uns 6 meses, talvez menos. Ninguém fala em número na minha frente, mas eu sou assistente social há 20 anos e eu já vi muita gente nesse estágio. Eu sei ler exame. Eu sei o que significa quando aí o médico para de falar de dose e começa a te falar de qualidade. Essa é a única parte da minha vida em que eu não consigo me enganar, porque é a única em que eu sou profissional. E eu não vou contar. Eu já sei que eu não vou. Eu conheço a mulher que eu sou faz 3 anos. E essa mulher adia. Ela adiou 1 ano antes de falar com a própria mãe. Ela adiou 2 anos depois. E ela vai adiar esses 6 meses também. E na sétima conversa, que vai ser a última, aquela mulher vai me olhar de uma cama e nós duas vamos saber que eu não fiz. E eu já sei como vai ser, porque eu vi isso acontecer com o meu pai em 2011. Chega um dia em que a pessoa fala pouco e todo mundo entende que é aquele dia. E aí cada um entra e fala de a última coisa. E eu vou entrar naquele quarto e eu vou ter uma coisa para dizer que resolveria tudo. Eu vou estar com ela na mão, do lado da cama, na última hora. E eu não vou dizer. Porque contar naquele momento não seria para ela, seria para eu sair daquele quarto mais leve. E ela morreria com aquilo 10 minutos depois de saber, sem tempo de nem sequer processar. Então, até o último minuto vai ter uma razão razoável. Até o último minuto. E ela não vai me cobrar. Isso eu tenho certeza.
ela não vai gastar o último fôlego dela me fazendo sentir mal. E é isso que vai ser insuportável. E agora eu preciso contar a última coisa, que é a que eu descobri faz umas 3 semanas, e é a razão real de eu estar gravando isso. A minha mãe nunca me pediu para prometer, em 2 anos. Nenhuma vez. Ela pediu, ela cobrou, ela argumentou, ela fez o pedido de 4 meses atrás. E nunca, nenhuma vez ela falou, me promete. E eu fiquei matutando isso. E eu acho que eu entendi. E eu chorei sozinha no carro quando eu entendi. Ela não pede promessa porque ela sabe que eu ia prometer. E ela sabe que eu ia quebrar. E uma promessa quebrada para uma mulher morta é uma coisa que você carrega de um jeito diferente. Isso não some. Isso não tem conserto e não tem perdão porque não tem mais ninguém para te perdoar. Então ela não pediu. Aquela mulher está com 72 anos, está morrendo. Ela tem uma coisa que ela quer muito. E ela abriu mão de pedir do jeito que teria mais chance de funcionar. Porque se não funcionasse, quem ia ficar destruída era eu. Ela está me protegendo da minha própria falha, até o último dia. De uma falha que ela sabe que eu vou cometer. E é isso que eu não consigo aceitar. Aquela mulher está fazendo, doente e sem forças, um cálculo sobre o que vai me machucar menos daqui a 10 anos. Eu tenho 44 anos e eu estou sendo cuidada por uma pessoa que não vai estar aqui para ver se deu certo. E eu não sei o que fazer com essa informação. Faz 3 semanas que eu não sei. Então eu tenho duas perguntas. A primeira não é sobre mim, e eu peço que você responda pensando na outra pessoa e não em você. Tem alguém carregando alguma coisa tua? Não precisa ser traição. Pode ser uma dívida que você escondeu, uma doença, um vício, uma coisa que você contou para uma pessoa e pediu para ela não falar em casa. Você já perguntou para essa pessoa quanto aquilo pesa? Porque eu não perguntei. Nem uma vez em 2 anos. Eu nunca perguntei para minha mãe como é olhar na cara do meu marido sabendo o que ela sabe. Eu nunca perguntei o que ela sentiu nas 2 vezes em que ela teve que mentir. Eu tratei aquela mulher como um lugar onde eu guardo coisa, e não como uma pessoa que está segurando peso. Se você tem alguém assim, vai lá e pergunta. Ainda dá tempo para você. Para mim está acabando. E a segunda, que é a prática, e eu preciso mesmo dela. A minha mãe vai morrer tendo mentido por mim. Eu posso tirar isso dela. É a única coisa que ela me pediu, e eu tenho uns 6 meses. O preço de tirar é: o meu casamento provavelmente acaba. O meu marido descobre no pior momento possível da vida dele. A minha filha atravessa o terceiro ano no meio disso. E a minha mãe morre dentro de uma casa em guerra em vez de morrer em paz. Vocês contariam? E eu não quero a resposta bonita. Eu quero que você faça a conta que eu faço todo dia, com o velório e a prova da minha filha dentro dela. E me diga o que você faria com esses 6 meses, porque eu já sei o que eu vou fazer. E é exatamente isso que me apavora. Eu vou ler todos os comentários. Eu tenho tempo. Eu vou no hospital de manhã e eu fico lá até de tarde. E eu passo umas 4 horas por dia sentada numa cadeira ao lado dela sem saber o que dizer.